Pouco da palavra do Senhor lá no Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 11, para aqueles que estão afiados aí na Bíblia, os que não estão a gente espera, capítulo 11. Amém? Todos encontraram? E diz assim, lendo o texto: E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: Não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração, para seguirdes a seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres lhes perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto e a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou com Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desta matéria, lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses. Porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: Visto que houve entre ti, isso em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi, teu pai, e da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor do meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Aleluias. Amém? Podeis sentar. Amados, quando nós começamos a estudar o livro de Reis, de tanto um como o segundo, e também o livro de Crônicas dos Reis, né, nós ficamos surpreendidos como Deus, Ele cuida em revelar a história do seu povo. Deus, Ele não esconde os nossos erros, as nossas falhas. Deus não põe um tapete por cima e finge que tudo está bem. Não é assim o nosso Deus que nós servimos. O nosso Deus, Ele expõe, não para envergonhar, mas para mostrar para nós as falhas daqueles que cometeram, para nós não cometer na nossa vida. Então, quando o Senhor começa a trazer essas histórias bíblicas para nós, muitas vezes nós lemos como se fosse um conto de fadas, muitas vezes as pessoas leem como se fosse uma notícia de jornal, despreza, guarda a Bíblia e vida que segue. Mas, amados, isso é um erro terrível para nós. Devemos conhecer a Bíblia, devemos saber a história de cada um, o que o Senhor está ensinando. O rei Salomão,
nós vamos hoje dar uma pincelada sobre a vida dele e vamos descobrir quantas coisas nós podemos estar sujeitas às mesmas quedas de Salomão. Sabemos que o rei Salomão foi um rei que Deus escolheu. Deus levantou esse homem da linhagem de Davi. Deus, de todos os filhos de Davi, Deus levantou Salomão para governar. Um homem que vai começar o seu reinado com coisas maravilhosas, extraordinárias. Salomão vai começar o seu reino cheio de poder, cheio de presença de Deus. Salomão vai nos espelhar um homem que conheceu Deus, e ele vai andar com o Senhor. Mas infelizmente Salomão também tem uns momentos que ele deixa a desejar. Tem uns momentos que Salomão vai ter um impacto na vida dele, e isso vai trazer uma grande perda para ele. E é exatamente sobre isso que nós hoje vamos aprender com o nosso Deus, né? A trajetória de Salomão, a sua ascensão e a sua derrota. Um homem que conheceu o esplendor das maravilhas, um homem que vai conhecer o despertar de coisas que nem todo mundo teve esse privilégio. Mas será que ele vai ser um homem para ser imitado, irmãos? Lendo a história de Salomão, não sei se vocês já tiveram esse privilégio de estudar toda a história desse rei, um desses reis, né? E você vai descobrir tantas coisas que nós podemos evitar nas nossas vidas somente lendo, né? Salomão, o Senhor, quando permite ele subir no trono, o Senhor fala para ele que ele tinha que andar com o Senhor. O Senhor, ele já vem orientado de casa. Quando Davi fala para ele no capítulo 2, o Senhor fala para ele assim, Davi falando para ele: e aproximou-se dos dias da morte de Davi, e deu ordem a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto pedires, para que onde quer que te voltares. Então Salomão, ele recebe essa orientação do pai dele, de Davi, homem já experimentado, mas um homem que conheceu Deus e amava a Deus. Davi era um homem que tinha experiência para agora aconselhar o rei. Davi morre, e Salomão ele sobe, ascende ao trono de Israel. A palavra do Senhor no capítulo 3 vai nos decorrendo e fala assim que quando ele sobe ao trono, ele já começa com uma coisa errada. A Bíblia só comenta, dá uma pincelada sobre isso. A Bíblia diz que Salomão se tornou marido da filha de Faraó. Ele vai casar com esta mulher. Ele vai casar com a filha de Faraó. E a palavra do Senhor diz para nós no versículo 3, que Salomão, ele amava o Senhor, ele andava nos estatutos de Davi. É um homem que começa andando com Deus, é um homem que começa a sua caminhada na sua vida amando a Deus. Porém, Salomão tinha algo ainda que precisava ser tratado: o seu coração. Seu coração tinha algumas falhas. E quantos de nós, quando viemos para o Senhor, não temos tantas falhas ainda? Falhas que nós precisamos levar diante de Deus, falhas que nós precisamos de cura.
Mas nós vamos ver que Salomão, ele não atentou para esses pequenos, vamos chamar por enquanto de pequenos defeitos. O que há de errado em casar com a filha de Faraó? Deus havia dito que não era para ele casar com filhas daquelas pessoas. Deus tinha dado uma ordem que os filhos de Israel não poderiam se casar com mulheres daqueles povos, cananeias, etéias, dos amorreus, heteus. Deus tinha dado uma ordem, irmãos. Era para eles casarem entre eles, na tribo deles. Mas Salomão se casa com a filha de Faraó. O Senhor nos diz que nós temos que perseverar na carreira até o fim. Mateus 24:13 diz que nós temos que perseverar até o fim da carreira. Também em Hebreus o Senhor diz assim: o justo viverá da fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agrada dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem para a conservação da alma. O Senhor está dizendo que o homem e a mulher que um dia escolheu andar com Deus, a carreira na fé é até o final, até seu último suspiro. Não nos dá o direito de começar e depois nós relaxarmos e descansarmos. É tudo em vão. Tudo que você viver, tudo que você passar, se você não for até o fim, não adiantou nada. Não tem como você carregar a sua cruz, as suas lutas, até a metade da sua vida. Ou então ao contrário, hoje eu estou vivendo a minha vida, quando eu fizer 60 anos, aí eu vou me converter, aí eu vou buscar o Senhor. Irmãos, pode ser que você não tenha esse tempo de buscar. A palavra do Senhor é de perseverança. O Senhor vai bater firme isso ao longo da Bíblia. Perseverai, perseverai, perseverai. Isso vai ser até em Apocalipse. A perseverança é algo que revela quem é o homem. Se você põe um projeto no seu coração e você não persevera, esse projeto não vai dar certo, porque o desânimo entra. E o desânimo costuma ser mais forte do que a perseverança. Mas quando a perseverança entra no teu coração, não há nada que tira você do foco. Porque você é uma pessoa perseverante. E o Senhor então Ele nos adverte em toda a Bíblia. Perseverança, perseverança. Mas o nosso personagem bíblico hoje, será que ele vai perseverar nessa caminhada? Será que ele vai andar com o nosso Deus toda a sua jornada? A gente percebe que ele começa bem. Ele começa buscando o Senhor. Um homem cheio ali do poder de Deus. Olha em 1 Crônicas 28:9. O autor vai dizer assim, escrever o que Davi fala para ele. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração perfeito e com uma alma voluntária, porque o Senhor sonda todos os corações e conhece as motivações dos pensamentos. Se você buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele rejeitará para sempre. Então Salomão, ele tem essa compreensão. Deus tinha usado seu pai para dizer para ele: busque o Senhor, anda com inteireza de coração. Se você negar a Deus, Ele vai negar você. Mas se você buscar a Deus, Ele vai se revelar. Irmãos, quantas pessoas querem ser cheios de Deus? Quantas pessoas querem ser um instrumento na mão de Deus, mas não deixa Deus usar, não se rende aos pés do Senhor. O Senhor nos diz: busca e me achareis, bate e abrir-se-vos-á. Mas nós queremos que Deus faça a parte dele sem nós respondermos a essa parte.
Queremos que Deus faça tudo por nós sozinhos. E o nosso Senhor, Ele nos delegou responsabilidades. Aquilo que é para Ele fazer, Ele faz. Não precisa que nós o ensinamos ou mandamos. Ele é Deus. Mas também nós temos as nossas responsabilidades. Nós temos as nossas obrigações e deveres. E o Senhor, Ele não vai pular a sua palavra. Se você não o buscar, não tem como você encontrar. Se você não deixar Deus tratar com você, você vai carregar esse problema. Esse problema vai ficar camuflado. Esse problema vai ficar ali cultivando, purgando. A palavra purgar, irmão, é ficar fermentando ali, caladinho, até o tempo disso vir à fura. E Salomão estava com um problema desse na sua alma. Salomão tinha se envolvido com uma mulher que Deus falou que não era para se envolver. Contudo, Salomão amava Deus. O pecado ele deixou no cantinho. A gente não sabe porque Deus não tratou ali no começo. Conhecendo a palavra, analisando a palavra, entendemos que muitas vezes Deus permite os nossos erros ficar em nós, para que nós tomamos uma posição com relação a isso. Para nós escolhermos qual caminho nós vamos querer, da cura ou do mal em nós. Salomão, a Bíblia não vai revelar que ele foi buscar ajuda. Salomão não vai mostrar em nenhum texto que ele estava arrependido desse erro. O contrário do seu pai. Davi, quando pecou, Davi, quando falhava, Davi corria para Deus. Davi, ele não tinha o problema de Adão. Adão, quando ele pecou contra o Senhor, lá em Gênesis a gente pode constatar, o que Adão fez? Adão se escondeu. Queridos, problemas têm que ser conversados, têm que ser tratados e curados. Adão escondeu o seu pecado. Davi, quando ele pecava, quando ele fazia algo errado, ele ia aos pés do Senhor, se humilhava, se arrependia e pedia perdão. E saía dali restaurado, porque Deus quer curar o seu povo. Nós temos um Pai. Você não é órfão. E aquilo que está dentro de você que pode te contaminar, Ele quer limpar você. Mas se você não quer ser limpo, Deus vai te respeitar. Mas chega um momento que isso vem à tona. Queridos, todo câncer no início tem tratamento. Todo câncer no início você consegue reverter o quadro. O problema do câncer numa vida é quando a pessoa não sabe que está com ele. E quando a pessoa descobre, muitas vezes já é tarde demais. Outros casos Deus reverte. Mas via de regra é isso. E o pecado é como o câncer. Ele fica quietinho, escondido. E se você não descobrir, se você não deixar Deus cuidar de você, Ele vai te matar. Ele vai te destruir. O Senhor tinha proibido ao rei de se casar com essas pessoas. Deus tinha falado, ele conhecia a lei, era a lei de Moisés. Isso já era conhecido entre eles. Mas ele desobedeceu. Nós não sabemos se o envolvimento dele com essas mulheres era uma questão política, ou uma questão financeira, ou simplesmente para o seu ego. Nós não sabemos, não podemos dizer com certeza o que levou a Salomão a se envolver com essas mulheres. Mas nós sabemos que a escolha dele foi contrária à vontade de Deus. Ele era um homem cheio de sabedoria, um homem que conheceu o nosso Deus, um homem que vai viver experiências extraordinárias, a ponto de Deus falar para ele no capítulo 3, verso 5, no verso 5, o Senhor vai dizer para ele assim: Salomão,
peça o que quiseres. Ele vai dormir, Deus dá um sonho para ele. Nesse sonho Deus conversa com ele e o Senhor fala para ele: Salomão, peça o que quiseres. A oração dele nesse começo é uma oração muito interessante, porque Salomão, ele não vai pedir para o Senhor riqueza. O coração dele não estava apegado às riquezas nesse momento. Ele não pede riqueza. Você vai lendo os versículos posteriores, ele não vai pedir a cabeça dos seus inimigos. Não, Salomão não estava preocupado com os inimigos, e ele tinha muito, porque era um rei. Tinha muitos opositores que queriam o trono dele, mas ele não pediu. Salomão pediu algo a Deus. No versículo 9, ele diz assim: a teu servo, pois dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? Irmão, que oração de crente, que oração profunda. Salomão estava preocupado em discernir o bem e o mal. Salomão não queria ser injusto com ninguém. Salomão queria ajudar todos aqueles que viessem a ele. Essa oração foi profunda e certeira, agradou o coração de Deus. Ele fez uma oração que em concordância com a vontade de Deus. Deus se alegrou. Deus respondeu para Salomão no sonho e disse assim para ele: e disse Deus: portanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, e nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir as causas de juiz. Salomão queria agir como um pacificador, como um juiz na mão de Deus. E o Senhor ficou alegre com isso. O Senhor não só deu a ele a sabedoria que ele pede, como também Deus fez dele um homem muito rico. Deus fez dele um homem muito sábio, um homem que vai impactar, um homem que tinha conhecimento extraordinário. A palavra do Senhor Jesus diz que antes dele ninguém teve sabedoria igual, e depois dele ninguém ia ter semelhante. Deus se alegrou daquela oração e deu para Salomão sabedoria, homem que sabia julgar, homem que sabia discernir as causas que chegavam diante dele. Não havia problemas que Salomão não conseguisse resolver. Salomão então vai ter o seu trono majestoso, um trono de um rei pacificador, trono de um rei manso, de um rei que anda com Deus, de um rei que quando ele ora, fogo desce do céu. Um rei que quando ele entra na presença de Deus, as pessoas ficam impactadas com a sua oração. Vários reis vão visitar Salomão, tamanha era a sua grandeza de sabedoria. Mas infelizmente, ao lermos o capítulo 11, irmãos, nós vamos ficar de queixo caído, ficamos chocados. Quando lemos o capítulo 11, esse homem que experimentou tudo isso, essa grandeza de Deus, esse homem agora, ele vai descer no nível mais baixo que um ser humano pode descer. Nosso Senhor avisou para ele, nosso Senhor disse para Salomão que ele se cuidasse com aquelas mulheres, não se envolvesse. Mas olha aí para você ver no versículo 11, olha onde que Salomão, 11:7, versículo 7 do capítulo 11. Então edificou Salomão um alto a Quemos, Quemos é um demônio, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Salomão estava ali, irmãos, o homem que conheceu o céu, o homem que andou com Deus, o homem que viu Deus responder suas orações, agora estava sacrificando a deuses,
estava sacrificando aos demônios. O reinado dele começou com prosperidade, mas agora o reinado dele estava enfrentando uma decadência. No capítulo 4, o Senhor vai nos mostrar que ele, no capítulo 4, verso 34, o Senhor fala que vinha de todos os povos, a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Todas as pessoas, todos os reinos daquela época, inclusive a rainha de Sabá, são pessoas despertadas para confirmar se realmente Salomão tinha aquela sabedoria. E Salomão era um homem cheio de sabedoria. Salomão, ele edifica o templo de Deus. Deus tinha dado uma planta do seu tabernáculo, como deveria ser construído. Salomão então vai edificar esse templo. Salomão vai construir aquilo que era para Davi fazer. Davi não foi aprovado por Deus. Então Salomão, ele vai construir antes da sua queda, lógico. E a palavra do Senhor em 2 Crônicas 7 diz assim para nós: olha como foi a glória de Deus nesse lugar. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluias. Olha a oração desse homem, irmãos. Esse homem teve um conhecimento extraordinário. Esse homem experimentou o Senhor. Quando ele terminou o tabernáculo, que ele invoca o nome do Senhor, a Bíblia está dizendo que a glória de Deus desceu. Esse homem que nós vamos ver aqui no capítulo 11, um homem que começou ali com Deus, um homem que anda com Deus, um homem cheio do poder de Deus, um homem que está num trono, sabedoria, não tinha ninguém para competir com ele. Ele era apto na ciência de todos os lugares, ciência da engenharia, ciência no conhecimento, ciência para falar coisas da alma. Prova disso nós temos ali Eclesiastes. Muitas pessoas pensam que Eclesiastes foi escrito no final da vida de Salomão. Pensa que ali ele está expressando seu arrependimento, mas não é consenso entre os pesquisadores. E o capítulo 11 vai nos revelar isso, que é impossível ele ter escrito isso com o coração tão derrotado como ele estava. Provavelmente ele escreveu Cantares, Eclesiastes antes da sua queda, bem antes. E isso que nós estamos narrando aqui, irmãos, quando a gente lê a Bíblia, a história na Bíblia, a gente pensa que a coisa aconteceu de um dia para o outro. Não, isso foi a vida inteira. Imagina eu contar aqui de algum irmão da vida do Helder. O Helder começou a reinar, suponhamos que ele seja o rei, com 20 anos. Depois de 20 anos Deus se revelou. Quando ele construiu o templo do Senhor, passou-se 20 anos depois, Deus vai se revelar a ele de novo. Olha o tempo que passou. E ele vai reinar ali em Israel 40 anos, se eu não me engano, mais ou menos. Aí vem a morte dele. Então é a vida inteira dessas pessoas. A sua ascensão durou um tempo, a sua queda outro tempo. Um reino que decolou, tinha tudo para ser perfeito. Salomão tinha todos os motivos, para todos os tempos, as pessoas olhar para ele e falar: eu quero ser como Salomão. E ele começa bem, ele começa como exemplo, ele começa a vida dele
como exemplo para todos nós. Um homem que buscou Deus, Deus respondeu. Um homem que tinha um defeito, mas que precisava de cura. Quem de nós aqui não tem um defeito na alma? Quem de nós aqui não carregamos em nós as nossas falhas da do mundo? Todos nós, amados. Mas o Senhor diz que quando nós vamos para Cristo, nós temos que fazer morrer essa nossa natureza. E isso não vai acontecer da noite para o dia, isso é todos os dias Deus trabalhando. É a minha natureza, é a sua natureza. Às vezes você pode sofrer com um processo de ansiedade, com transtorno de depressão, de ansiedade, esses nomes bonitos aí que a medicina tem dado. Mas eu quero te dizer que tudo isso são defeitos na nossa alma que precisa de cura. Deus cura. Ou será que só a medicina é suficiente para nos curar? Se Deus não dá conta de curar, não precisa procurar a medicina, amados. Deus é suficiente para tratar o seu problema. O problema é que nós pedimos, esperamos que nós venhamos ser tratados de maneira que não nos cure daquilo que nós precisamos ser curado. Muitas vezes nós queremos encobrir as nossas falhas. É muito mais fácil pôr culpa no outro. É muito mais fácil atribuir as nossas falhas ao outro. Ah, eu sou assim porque você é desse jeito. Ah, eu falei isso porque você também lá atrás fez isso comigo. Irmãos, isso é transferir culpa. Isso é o que Adão fez quando ele e Eva caíram lá no jardim. Ah, Deus, eu pequei porque a mulher que o Senhor me deu, ela me levou ao pecado. E a mulher chega nela, porque a serpente me falou que eu podia comer. Pecado tem que ser encarado. Não importa quem foi a causa do seu pecado. Deus, eu pequei, sou pecadora. Faz de mim, Senhor, um vaso, transforma. Pai, eu falhei. Eu carrego essa falha, esse defeito no meu caráter. Pai, eu tenho um problema com inveja. Quando eu olho o meu irmão bem sucedido, eu quero o que ele tem. Pai, me cura porque eu sei que isso é errado. Ah, Deus, eu carrego mágoas no meu coração, porque fulano pisou no meu calo e eu não suportei e hoje eu tenho raiva. Deus, me ajuda a sarar esse problema. Deus, eu preciso perdoar, porque senão o Senhor não vai me perdoar. Deus, eu sou grossa com fulano. Deus, eu não suporto cicrano. Mas eu sei que tudo isso é errado. É isso, encarar o problema, amados. Isso é dizer para o seu problema que você não concorda com ele. Ele está aí, sim. Mas Deus pode te ajudar, Deus pode mudar, Deus pode reverter. Deus pode fazer maravilhas, porque Ele é Deus. Ele sabe aonde está doendo, Ele sabe aonde está pegando. Mas o nosso rei Salomão, ele não tinha um coração aberto para isso. Então ele, no capítulo 10, aí de Reis, no capítulo 10, verso 23, o Senhor vai fazer um resumo de como foi a vida de Salomão. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. E toda a terra buscava a face de Salomão, para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. Aleluias. Ele era um homem que a terra queria ouvi-lo. Ele era um homem cheio de experiências com Deus para ser compartilhado. Mas ele andou longe de Deus. Um homem que começou com Deus. Quando ele se deu conta, quando ele olha para a vida dele, Deus ficou para trás. Ele tinha deixado Deus para trás. Um homem que as pessoas poderiam ir nele, e ele dava a direção: vai por esse caminho, faz por esse caminho, do jeito que você está fazendo isso não vai dar certo. Mas agora era Salomão que estava perdido. Agora era Salomão que não sabia discernir o seu caminho. Agora era Salomão
que não conhecia o bem e o mal na sua vida. Salomão estava numa vida agora sem Deus, porque ele, não foi Deus, ele deixou o Senhor para trás, ele deixou o Senhor no meio da jornada. Ele estava na caminhada, mas agora estava sozinho, irmãos. Enquanto ele andava com Deus, Deus fez ele prosperar em tudo. Enquanto ele segurou na mão de Deus, Deus esteve com ele. Você vai ler as páginas de Reis, Crônicas, você vai ver que Salomão não enfrentou guerra. Deus não permitiu ninguém se levantar contra ele. Ele não teve adversidade. O reino prosperou. Foi um reino próspero, de riqueza de todas as partes. O mundo inteiro levava as coisas para ele, presente para ele. Tamanha sabedoria, tamanho conhecimento, tanta presença de Deus. Mas chegou um momento da vida. Chegou um momento da vida de Salomão que ele negligenciou. Aquele pecadinho que nós chamamos, lá do capítulo 3, agora vai virar um pecadão. Aquele pecadinho que ele cuidou, que ele não deixou Deus tratar, agora vai virar um problema terrível na vida dele. Agora aquela feridinha se tornou um câncer, uma metástase, está em todo o corpo. Salomão não se contenta somente com uma mulher. Salomão vai se envolver com muitas mulheres, e não eram mulheres qualquer, eram mulheres que adoravam deuses, eram mulheres que eram envolvidas com todos os tipos de demônios daquele mundo, mulheres baixas, mulheres que tinham no seu coração a idolatria, a perversidade. Amados, na vida de Salomão eram as mulheres, mas na vida do povo de Deus hoje, pode ser a distração, pode ser a negligência em buscar a Deus. Talvez aos seus olhos não é nada, amanhã a gente começa. Talvez é uma palavra ofensiva, talvez é uma coisinha ali simples, e você vai negligenciando, e aquilo que é pequenininho hoje, pode se tornar um grande problema no futuro para você. Salomão, ele não vigiou, Salomão não perseverou, Salomão foi um rei que brilhou, mas infelizmente, ele negligenciou, e negligenciou feio. Olha aí no versículo 3, a palavra diz que ele se misturou com as mulheres, e as suas mulheres, na segunda parte, diz assim, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Esse foi o pecado de Salomão, ele teve o coração pervertido, irmãos. Não é à toa que Deus pôs essa palavra. A palavra de perversão vem de toda a imoralidade. Cada mulher que Salomão trouxe para o seu reinado, ela trazia uma prática para a nação. Cada mulher que ele se associava, aquela mulher trazia o costume do seu povo para aquela nação. E Deus estava cuidando daquela nação. Deus queria que aquela nação fosse uma nação santa. Deus está cuidando da igreja. Deus quer que a igreja seja santa. Mas se nós não tratamos o nosso coração, vai entrando a imundícia. Se nós não tratamos os nossos pensamentos, vai contaminando os irmãos. Se um dia eu subo aqui na igreja com roupas decotadas, com roupas imorais, daqui um dia toda a igreja está vestindo igual. Se um dia o Helder chega aqui com palavras de baixo calão, palavras tratando a igreja de qualquer jeito, a igreja inteira está igual. Porque são coisas que vai contaminando, são gírias, são coisas que o Senhor não se agrada. Mas se nós não vigiarmos, coisas bobas, coisas simples. E assim é na vida da juventude, é na vida da criança. Lá na escola ela aprende um palavrão, leva para dentro de casa. Se o pai não ensina, se o pai não exorta, ela vai acostumar com esse palavrão. E quando chegar um dia ela está falando e é normal para ela. Então, irmãos, as coisas têm que ser vigiadas. O Senhor nos manda vigiar o tempo todo. Nós, os moradores da Nova Jerusalém, vocês e eu, que almejamos o céu,
Irmãos, nós somos vigiados. Nós devemos vigiar, mas nós somos vigiados. Quando a filha de Davi, fazendo um paralelo aqui rapidinho, mas só para vocês entenderem como que é a nossa vida nessa terra. Davi tinha uma filha chamada Diná. E eles chegam numa terra, na terra de Siquém. A Bíblia, como ela não esconde os defeitos, as falhas dos homens de Deus, Diná, ela sai da casa do seu pai e vai conhecer a terra. Ela vai conhecer as filhas da terra, as moças daquele lugar. Só que indo conhecer as moças do lugar, ela também está sendo vigiada. Siquém, um jovem príncipe, se apaixona por ela. E ele tem uma relação íntima com ela. Isso era abominável, não podia isso acontecer. Eles não tinham se casado, aquilo foi uma afronta. Por causa do erro de Diná, por causa desses problemas de Diná, os irmãos dela mais velhos vai lá e faz uma atrocidade pior ainda. Mata aqueles homens. Ele queria consertar, o Siquém queria consertar o erro, mas ele fez errado. Resumindo, Diná sai para ver a terra, mas ela estava sendo vigiada. Nós devemos vigiar para que o mal não entre em nós, mas o mundo está de olho em nós. O mundo quer saber a hora que nos pega. O mundo quer ver um defeitinho seu, para eles entrar na nossa vida e nos destruir. Seremos odiados ou Deus está mentindo? Quando você começa a ler o Novo Testamento, o Senhor diz assim para nós: sereis odiado por amor do meu nome. Amado, se você ama o Senhor Jesus, se prepara. Agora já está começando o período que nós vamos ser perseguidos. Satanás, ele está minando nas beiradas. Ele usa uma lei, ele cria uma lei. Acompanha o Senado, acompanha para vocês verem. As leis estão em todo o mundo sendo criadas contra nós. Eu não assisti, mas ouvi os comentários na internet que no Fantástico passado teve uma matéria lá só contra nós, incitando o ódio e a favor das religiões que a Bíblia condena. A Bíblia condena sim, e o que a Bíblia condena nós reprovamos, está também por nós rejeitado. Então eles exaltam a religião que Deus abomina e nos despreza. Qual a intenção disso? Parece uma matéria ingênua, mas quando você vai lá no mercadinho, você encontra lá uma pessoa lá comprando, e você faz alguma coisa e diz assim: eu sou crente, tinha que ser crente, odeio crente, e assim vai começando. Chega uma hora, seremos odiados igual os judeus foram, seremos massacrados. Mas isso é bíblico, o nosso Senhor disse que ia acontecer. Você está preparado? Se você não quer isso para a sua vida, te aconselho a sair, desistir do caminho, faz igual Salomão, retrocede. Porque Jesus, ele não engana você e não me engana, irmãos. Ele está dizendo: sereis odiado, sereis perseguido, mas tende bom ânimo. Tudo isso vai acontecer, e quando acontecer é para nós nos alegrarmos, porque a nossa ida está perto. Está perto. Quando as perseguições vierem, sabemos que o nosso rei não está mentindo, que o nosso Deus já está voltando. Só não vê quem não quer. Diz que o pior cego é aquele que não quer ver. E nós estamos vivendo esse tempo. Salomão achou que ele era muito sábio. Salomão achou que ele não precisava mais de Deus. Tinha conquistado tudo, tinha toda a sabedoria, tinha todo o conhecimento. Quem é Deus? Eu sou maior, eu sou o rei mais poderoso, tenho 1000 mulheres. Quem é que precisa de Deus? A gente não sabe se ele pensou isso, mas uma loucura ele fez. Ele deixou o Senhor para trás. Ele caminhou sozinho. E quando ele caminha sozinho, a derrota veio junto.
Quando você e eu, meus irmãos, andamos sozinhos nessa terra, se prepara. É muita dor, é muito choro, porque esse mundo é caído, esse mundo é destruído, esse mundo não tem lugar para ninguém, para nós principalmente. No versículo 4, o Senhor vai dizer assim: porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, olha aí, rebatendo a teoria de que Salomão estava compondo lá, escrevendo cantares. Salomão já era um homem velho, era na velhice, ele não era um homem de meia idade como nós, como eu. É um homem velho, ele estava na velhice, e as suas mulheres perverteram o coração, ou seja, ele já estava idoso quando isso já chegou ao ápice. Em toda a sua vida, ele vinha numa queda, mas aqui, ele está com o coração pervertido, irmão. O coração dele estava agora, olha aí, continuando, o coração para seguir outros deuses. Agora não é só as mulheres dele que cultuavam outros deuses, agora é Salomão que está cultuando. O homem que ouviu Deus, o homem que viu a glória descer, o homem que quando clamou as pessoas não resistiam a tamanha Shekinah. Agora ele estava seguindo aos deuses, e esses deuses tinham prazer em ver criança sendo sacrificado. Esses deuses tinham prazer em sacrifício humano. Quanto mais dor, melhor era para eles. O texto não vai dizer se Salomão participou do ritual, mas essas mulheres tinham essa prática. E a palavra do Senhor diz que o coração dele não era, no versículo 4, que o coração dele ficou pervertido e não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como foi o coração de Davi. O coração dele já não tinha mais a pureza de um coração que quer Deus, mas era um coração agora contaminado pelo pecado. Aí, no versículo 5 ao 7, a Bíblia vai dizer para nós que ele vai participar, que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, e ele não perseverou em seguir o Senhor. Ou seja, Salomão chega à velhice, o coração dele está longe de Deus, porque ele não perseverou. O texto está muito claro. Irmão, você está perseverando em buscar o Senhor? Muitas vezes eu sei que a gente vem para a igreja, muitas pessoas vêm só o corpo, a alma ficou lá na cama esperando voltar ao corpo. Cuidado, irmãos, cuidado, isso é uma falha terrível, cuidado. Se você não entender o que significa estar na igreja, você está correndo um risco muito, muito sério. O dia que você entender o que é congregar, sua percepção de igreja muda. Eu lembro que no começo da minha fé, eu tinha uma resistência com isso, por isso eu estou falando com propriedade. Eu achava, se eu tenho a Bíblia, se eu sei orar, para que eu vou na igreja? Eu ia assim uma vez, olha lá. E Deus começou a tratar comigo. Eu era murmuradora, murmurava, reclamava. Porque a gente tinha que vir a pé, eu dando desculpa. A gente ia a pé, eu tinha criança, estava gestante do Natan. Tinha que sair de madrugada, porque na nossa igreja, às 5 da manhã, começava um período de oração, e ia até às 6 horas. E eu tinha que ir a pé. Então eu começava assim a murmurar com Deus. Para que ir? Não vou mais não, vou ficar em casa. Irmãos, e isso foi um bom tempo com essa luta. Mas um dia, pela graça de Deus, o Espírito Santo pôs no meu coração o sentido de estar com a igreja. Deus me ensinou o valor dos louvores da harpa. Deus me ensinou o valor de estar com os irmãos. Deus é Pai, Ele trata com a gente. E quando Deus me tratou isso, hoje a minha percepção de congregar é outra. É temor, é reverência, é saber que isso aqui é espiritual. Essa reunião de pessoas que estão aqui é coisa sagrada. Ai de mim se eu tocar no irmão Giovanni. Ai de mim se eu machucar o irmão Edson. Ai do irmão Emiliano se ele ferir o João.
ai de nós se ferirmos uns aos outros. Sabe aquele versículo que muita gente repete, mas não entende o significado, que diz assim: ai daqueles que tocam no ungido do Senhor. Pois é, você é ungido do Senhor, e ai de quem toca em você. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos especiais aos olhos do Pai, e ai de quem toca em você. Muitas vezes você não vai ver o que Deus vai fazer, mas Deus está tratando na onde você não entra. Deus trata aqui, irmãos. Deus trata aqui. Só descansa. Descansa a tua alma. E espera Deus tratar. Deus sabe o que fazer. O Senhor diz para nós, voltando lá no Mateus 24, 13: aquele que perseverar até o fim será salvo. Marcos 13, 13 diz assim: todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluias. E essa palavra que o Senhor nos deu nessa noite, talvez você vai se perguntar: mas aonde que eu aplico essa palavra na minha vida? Irmãos, essa palavra é para você carregar por toda a sua jornada. Salomão começou bem. Você pode começar uma vida bem com Deus. Salomão atingiu um patamar que muitas vezes poucos de nós vamos atingir. Mas Salomão negligenciou a fé. Salomão não vigiou. E o dia que ele não cuidou, Satanás manifestou. Porque todos nós, desde Adão, carregamos o vírus do pecado. E o dia que Deus não está em nós, esse vírus manifesta e nos faz um grande estrago. Salomão, a palavra do Senhor vai dizer para nós, olha aqui que Deus diz para ele no verso 9 em diante, e aí eu já estou finalizando. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porque desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera, acerca desta matéria, lhe tinha dado ordem, que não andasse em seguimento de outros deuses. Porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Olha aí, amados. Nós conhecemos a palavra de Deus, e se nós negligenciarmos, será que Deus vai ter misericórdia de nós? Olha aí Salomão, o que esse homem experimentou? No verso 11, pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve em ti que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que eu te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Todavia nos teus dias não o farei, por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho rasgarei. Se você for continuar lendo depois o texto, você vai ver que os filhos dele vão subir no trono, homens muito mal, Deus vai arrancar o trono deles, vai passar para esse servo. E aí o Senhor, Deus tinha uma aliança com Davi, Deus tinha prometido que Jesus ia vir dessa linhagem. Então Deus vai separando pessoas para suscitar a essa promessa a Davi. Deus é fiel nas suas promessas, nós falhamos. E para finalizar, o Senhor diz assim para nós em Apocalipse capítulo 3. Se Deus riscou o reino de Salomão, agora olha para nós. O que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O Senhor está falando de riscar nome. Se isso não fosse uma verdade, Deus não ia deixar esse versículo. Se o nome dos filhos de Deus não tivesse essa possibilidade de ser riscado, Deus não ia deixar esse versículo. Mas Deus está dizendo aqui: se você for perseverante, e você buscar, e você perseverar até o fim, você vai vencer. Você vai vencer. Amados, você pode estar capengando, a luta pode estar grande na sua vida.
Talvez os conflitos venham como o gigante foi para Davi. Mas, amada igreja, não desista. Persista, persevere. Tem dia que você vai arrastar, você vai precisar de irmãos para orar por você. Tem dias que você vai orar para outros irmãos. Esse é o sentido da igreja. Orai um pelos outros. A Bíblia não manda eu sair atrás de oração. Eu vou no bairro aí onde Judas perdeu a bota, porque tem a irmãzinha lá que ora e Deus revela. Deus não manda você fazer isso. Mas Deus nos ordena orarmos um pelo outro. Uma oração contínua. A Lucimar nem precisa me pedir oração. Eu tenho que estar orando por ela. Se eu vejo que o irmão Edson já deu testemunho aqui que ele está passando por uma luta, é meu dever estar orando por ele. E assim, um pelo outro. Eu sei que a Ilane lida com uma doença muito séria. É nosso dever de igreja estar cobrindo ela em oração. Senhor, mantém tua filha de pé. Senhor, não deixa tua filha entrar em depressão. Senhor, ajuda tua filha a se sustentar até a tua volta. E assim um pelo outro. Mas, amados, o dia que nós deixarmos, que negligenciarmos a ajuda do nosso Deus, corremos o mesmo risco deste rei, que conheceu a glória, mas viveu a derrota. Então, que essa palavra possa falar aos nossos corações, que nós possamos sair daqui perguntando a Deus: Deus, como é que está o meu coração? Porventura há alguma filha de Faraó aqui dentro? Ele começou com a filha de Faraó e terminou com 1000 mulheres. Então a gente tem que ser vigilante. Começa com um pecado, depois pode ser 1000, sabe lá quantos. Então vamos orar a Deus. Senhor Jesus, te agradecemos por tua palavra. Sabemos que o Senhor cuida de nós. Pai, almejamos um dia encontrar com o Senhor nos pastos verdejantes, ó Pai. Senhor, almejamos cruzar, Senhor, aquele rio, Senhor, e entrar contigo na Nova Jerusalém. Paizinho querido, sabemos também que temos que trilhar nesse mundo cheio de pedras. Sabemos que temos que trilhar esse mundo cheio de dores, muitas vezes de sequidão, muitas vezes de tantos espinhos, ó Pai, mas a tua palavra permanece de pé. A tua palavra tem dito: persevera até o fim. Persevera, 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 não olhe para trás. Deus, nos ajude, nos fortaleça por amor do teu nome, Senhor. Meu Deus, que venhamos aprender com os erros de Salomão, que venhamos aprender com os erros de Saul, que venhamos aprender com os erros, Senhor, daqueles homens que falharam contigo, para não cometê-los novamente. Dai-nos um coração como o do Senhor Jesus, um coração 100% submisso, um coração que só dá um passo se o Senhor der direção. Pai, fica conosco, Salvador. Dai-nos força para continuar. Dai-nos coragem para permanecer no Senhor. Fica, Salvador. Toma nossas vidas. Levanta aqueles que estão desanimados. Sustenta aqueles que estão por um fio, Senhor. Sustenta, meu Deus. Levanta eles nessa noite. Senhor, Satanás tem peneirado vidas nesse lugar. Satanás tem tentado tirar, destruir vidas nesse lugar, como fez com Salomão. Mas o Senhor é quem dá vida. E enquanto houver, Senhor, suspiro, Pai, ainda há esperança. Deus, em nome de Jesus, salva teu povo. Liberta teu povo desse mundo, Senhor. Liberta teu povo dos desejos dessa terra. Dai-nos um coração inteiramente submisso a Ti. Fica com a Tua igreja. Em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a Bíblia lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 9. A partir do versículo 6, meditarmos um pouquinho sobre os dízimos e ofertas.
livro de 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6. Lembrem disto: quem planta pouco, colhe pouco; quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Como dizem as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade. E assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Eles darão glória a Deus, pois esse serviço que vocês estão prestando mostra a eles como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo, que vocês aceitam e seguem. E eles também darão glória a Deus pela oferta generosa que vocês estão dando a eles e a todos os outros. E eles orarão com muito carinho por vocês, por causa do imenso amor que Deus tem mostrado a vocês. Agradecemos a Deus o presente que Ele nos dá, um presente que palavras não podem descrever. Aleluia. Esse versículo 6 e 7, acredito que é muito familiar para todos aqui, né? Quem muito dá, muito recebe; quem pouco dá, pouco recebe. E às vezes a gente se apega nisso pensando que é somente em questão de dinheiro. Quem muito dá dinheiro, muito recebe dinheiro; quem pouco dá dinheiro, pouco recebe em dinheiro. Mas, irmãos, isso vai muito além. Isso se refere muitas vezes a bens que nós temos. Quantas vezes a nossa casa a gente abre para receber um irmão? Quantas vezes a gente abre, o muito abrir o nosso lar para receber alguém? Quantas vezes o nosso veículo que Deus tem nos dado, quantas vezes a gente se dispõe a dar carona para alguma pessoa que não tem condição? Quantas vezes a gente retém o nosso carro, retém a nossa casa, ou o nosso tempo? Quantos aqui retém o tempo? Às vezes pode ligar para um irmão, mandar uma mensagem, ajoelhar e orar pelo outro. Eu pouco dou o meu tempo, como eu quero orações dos outros. Às vezes o Evangelho, às vezes a gente recebe o Evangelho e Deus nos libertou de tamanha maneira. E o quanto nós temos dado esse Evangelho ao próximo. Paulo, quando ele vai orientar aqui nessa carta, ele está se referindo a questões financeiras, mas mais uma vez não limita apenas isso. E isso é um ensinamento para todos nós até a volta de Cristo. O que nós estamos retendo para nós? Que a igreja do Senhor possa ser generosa. Irmãos, a generosidade precisa ser uma marca na vida de todos os cristãos. Quando nós começamos a dar, falando em termos financeiros, nós começamos a receber. Porque a nossa vida, nós não podemos ser represas. Eu ouvi isso e achei muito interessante. A vida do cristão não pode ser uma represa onde você só recebe e você não dá. Deus tem te dado saúde, tem te dado a oportunidade de trabalhar, mas o seu salário é só para você, é só para os de casa, e para os irmãos, e para aqueles que não conhecem o Evangelho. Que as nossas vidas seja muito receber e muito dar. Do que vale a gente juntar riquezas nessa terra, se aqui vai ficar? Quando Deus nos levarmos, os que ficarem vão brigar pelo seu dinheiro. Pode ser bom que for, para quem já mexeu com inventário, para quem já conversou com alguém, sabe que naquele momento sai um pouco o sentimento, a razão entra e começam a discutir quem vai ficar com a sua casa, o seu carro, os seus bens. Do que vale juntar riquezas nessa terra? Então, irmãos, para a igreja, trabalhem, sejam honestos, honrem com as suas dívidas, mas mais do que isso, não retenha para si, ajude o próximo. Jéssica, eu não tenho condição financeira, deu pouco, irmãos. Jéssica, eu só tenho R$2, dê R$2, porque vocês vão ver o agir de Deus. Eu tenho testemunhos e creio que todos aqui têm, e aqui vai continuar falando que quando a gente ajuda,
nós passamos a ser uma lembrança boa no corações daqueles que a gente ajudou. Todos já ouviram um testemunho aqui do meu pai e da minha mãe, relatando que minha mãe orou e a vizinha entregou um bolo de cenoura, extremamente específico, e esse testemunho não tem sido um testemunho para tantas outras pessoas? O meu pai aqui relata no caso do dono do mercado, que sentiu no coração e levou para nós naquele momento de necessidade uma cesta básica, e esse testemunho não tem edificado a vida de tantos. Então que nós possamos também ser testemunho na vida de outras pessoas. Às vezes R$10 que você dá para um amigo, falou, meu irmão, toma aqui, senti no coração de te dar. Ele já orou lá, pedindo, Deus, eu não tenho nada, e Deus foi lá e te usou. E Deus trabalhou na vida de quem pediu e na vida de quem deu. E muito mais do que receber, a alegria maior no coração de quem dá. Então, às vezes a gente se ajoelha e pede, abençoa minha vida, minha família, meu emprego, minha vida, minha família, meu emprego. Ore pelos outros. Levanta, pega seu salário, eu vou fazer diferente, eu vou dar R$50 na vida do irmão. Não por questão de dinheiro, mas para você ver o quanto que Deus vai te honrar. Pega, seja lá o que for, eu vou separar o meu tempo e vou orar pela vida daquele irmão. Você vai ver o irmão chegar e comentar, falar, olha, eu estava uma dificuldade tão grande, mas naquele dia, naquele horário, veio um alívio. Aí você vai acender o alerta e falar, poxa vida, o Deus que eu sirvo é real. Eu peço aqui, Ele faz lá. Então, irmãos, muito além de dízimos e ofertas, e isso é bíblico. Quando alguém sobe para falar sobre isso, não é só para trazer aqui e manter a igreja, porque a igreja ela vai se manter sozinha. Não pense que a igreja é mantida pelo seu dinheiro. Pode ninguém dar dinheiro aqui, a obra não acaba. Mas saiba que falar sobre dízimos e ofertas é para trabalhar no meu e no seu coração, para a gente entender que o dinheiro que entra aqui precisa abençoar ali, não entrar aqui e ficar aqui. Porque se ficar aqui no meu coração é avareza, é pecado, e eu posso perder minha salvação. Então que todos nós aqui nessa noite, dê com alegria, dê mesmo, dê presente, vai no aniversário, entrega um presente. Está orando de manhã pela tua família, ore pelo irmão que senta lá na ponta. Está no serviço, fala do amor de Cristo. Sejamos todos generosos, porque quem muito dá, muito recebe. Amém? Os que forem ofertar, o envelope está ali, tem o QR Code ali, e nós estamos todos aqui para receber a oração e a oferta uns dos outros. Que Deus abençoe, Pai, receba o meu coração, o coração de cada irmão nessa noite. Pai, que cada valor, Deus, seja em dinheiro, seja em tempo, seja em oração, que tudo que nós possamos ofertar na vida uns dos outros, ó Pai, seja multiplicado 100 vezes mais, não para honrar nós mesmos, ó Pai, mas para honrar o Teu nome que é fiel e justo. Pai, que sejamos uma igreja generosa, uma igreja que vê o outro sofrendo, se compadece, uma igreja que sabe que o irmão está necessitado, a gente vai lá e ajuda, Pai. Que sejamos uma igreja generosa pelo amor e pela honra do Teu nome, Pai. Nós Te honramos, nós Te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos, pela graça, Pai, em poder ouvir a Tua palavra, pela graça, Senhor, de termos uns aos outros, ó Pai. Eu Te louvo, eu Te agradeço, no nome de Jesus. Amém. É bom ver o irmão Neto, irmã Lucimar, aleluias. Só com relação à questão de dar, o mar da Galileia, que na verdade é um grande lago, né? O mar da Galileia, ele recebe a água do Rio Jordão, forma o mar da Galileia, só que ele não retém a água. A água segue o curso pelo Rio Jordão, que continua. O mar da Galileia tem muitos peixes, naquele mar tem vida. A água chega no Mar Morto, e o Mar Morto ele absorve toda a água, e ele não dá prosseguimento à água. Como o próprio nome diz, ele é morto, e está morrendo cada vez mais. Assim é nas nossas vidas, amém? Que nós verdadeiramente sejamos generosos. Foi muito boa a palavra pregada, né, sobre Salomão. Eu estava conversando com um amado irmão, né,
sobre uma canção, e nessa canção falava a respeito de Salomão. Eu falei, mas na canção falava assim, eu quero ver o rosto de Salomão. Eu falei, mas eu não quero ver o rosto de Salomão. Hebreus capítulo 6 fala, nos confirma que Salomão perdeu a salvação. Irmãos, arrependimento não provém de você. Você não tem a capacidade de se arrepender. Você não tem, se Deus, se o Espírito Santo de Deus não entrar na tua vida e te convencer do pecado, da justiça e do juízo, você não se arrepende. Você depende de Deus. Talvez o Senhor Jesus, quando Ele nos chama, é um determinado momento da nossa vida. Talvez naquele momento que Ele nos chamou, mesmo sendo eleitos de Deus, nós rejeitamos o chamado, falando assim, lá na frente eu vou aproveitar a minha vida, lá na frente eu vou para o Senhor. Aí chega lá na velhice, ele não tem como se arrepender, e ele vai perecer, e ele vai perder a salvação, e ele não vai encontrar o Senhor Jesus. Amém? A vida cristã é muito séria. Por que nós congregamos? Porque é fundamental. Aqui é como um braseiro. Às vezes você vê uma brasa bonita, aquele braseiro, e você tira uma brasa do meio do braseiro, ela apaga rapidamente. Se nós deixarmos de congregar, a gente vai ter dificuldade. Às vezes eu vejo irmãos que têm filhos, que vêm na igreja um domingo, outro domingo não. Lógico, às vezes tem motivos, às vezes alguns irmãos trabalham, às vezes cada um tem a sua justificativa, mas muitas vezes a gente se torna muito negligente, e isso é perigoso. Temos que congregar, é bíblico, a Bíblia diz, congregai-vos. Congregar é para quê? Para cultuarmos ao Senhor, para termos comunhão com os irmãos. Amém? Eu vou convidar a igreja a ficar em pé para nós terminarmos, concluirmos esse culto que nós ofertamos ao Senhor Jesus. A gente tem uma preparação, a gente ora durante a semana, durante os dias, e pedindo para que o Senhor Ele receba o nosso louvor, a nossa adoração, que Ele venha falar, não que não seja o homem a falar, mas que o Senhor use os lábios do pregador, que os nossos louvores não sejam meras canções, mas que possam chegar diante no coração do Senhor, que possa subir como incenso suave. Não adianta cantores, não adianta bandas lindas, onde o louvor não passa do teto, ou aonde o louvor atinge no máximo o coração do homem, mas não o coração de Deus, do nosso Senhor. Feche teus olhos, fale com Deus. É um privilégio nós estarmos aqui adorando ao Senhor Jesus. Essa é a maior riqueza que nós temos. Nós temos a Jesus como nosso Deus. Senhor Jesus, eu glorifico o teu nome, Pai. Sou grato a ti pela tua bondade. Sou grato a ti, Pai, pelo teu amor tão grande para conosco, para com as nossas famílias, Pai. Eu sei que não é pelo merecimento, porque se fosse pelo merecimento, nós não estaríamos aqui hoje, Senhor. Mas é pelo teu grande amor. O Senhor nos escolheu amar. O Senhor nos escolheu salvar, ó Deus amado. O Senhor nos tirou das trevas para a tua maravilhosa luz. E aqui nós estamos diante de ti, Senhor, agradecendo a ti. Não estamos aqui, Senhor, porque nós necessitamos de algo. Nós não estamos aqui, Pai, para resolver um problema, Deus amado. Nós estamos aqui, Senhor, nós nos reunimos aqui porque nós te adoramos, Senhor Jesus. A tua presença, Senhor Jesus, é o nosso maior tesouro. A tua presença, Senhor Jesus, é o nosso galardão, Pai. E nós temos a ti, ó Deus de glórias. Senhor Jesus, eu peço a ti nesta noite, Pai,
que esta semana, Senhor, seja uma semana onde a Tua presença venha ser derramado sobre a vida de cada família aqui representada. Ó Deus amado, que o Senhor venha nos abençoar, Pai. Senhor, que o Senhor venha nos conduzir, meu Deus, tirando tudo aquilo que não provém de Ti, de nossas vidas. Dirija nossos passos, Pai. Meu Deus, conduza a Tua igreja. Meu Deus, que toda obra maligna, que todo espírito de porfia, todo espírito de contenda, toda obra demoníaca, Pai, enviada contra a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus de glórias, eu repreendo todo mal, repreendo a enfermidade, repreendo o espírito que causa enfermidade. Toda obra das trevas seja repreendido agora em nome de Jesus, ó Pai amado. Repreendo todo mal, toda obra maligna, toda a palavra maldita lançada sobre nossas vidas, em o nome de Jesus, ó Deus de glórias. Pai amado, fica conosco, Senhor, conduza cada um de nós. O Senhor nos trouxe nessa noite, Pai amado, leva-nos para nossos lares, ó Deus, nos dê uma semana de bênção na Tua presença, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, Jesus. Irmãos, domingo agora, esse ano agora de 2024, eu gostaria de estar muito mais tempo com os irmãos, com os homens da igreja. Nesse domingo agora, eu não sei, eu vou entrar em contato com todos. Eu queria fazer um café da manhã, domingo. Às vezes o irmão Edson mora longe, 17 quilômetros, 34 ida e volta, amém? Então, 8 horas da manhã, amém, irmão Nelson? Pedro, dá para você vir, Pedro? Domingo, 8 horas da manhã. Eu queria convidar todos os irmãos a virem, amém? Amém, irmão Hélio? Então, 8 horas da manhã, nós vamos fazer um café da manhã, vamos ter um tempo aqui. E esse ano, a gente vai estar, amém, Odinei? Amém. E nós vamos estar mais juntos com os irmãos. Eu quero que essa igreja, verdadeiramente, os homens, irmão Giovanni, irmão Silvano, irmão Neto, os irmãos todos, que verdadeiramente sejamos uma igreja, irmãos, onde os homens exerçam sua função de sacerdote, amém? É muito importante que os homens estejam na posição, em pé, orando pela igreja, tomando posição diante de Deus. Então domingo, eu vou reiterar o contato aos irmãos, para que nós estejamos aqui, amém? Amém, Zilco? Hildo, Sebastião, e que os irmãos tenham uma semana de bênção. Sauda teu irmão com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmão, deixa eu só dar